Oi, vamos falar sobre um sentimento que, convenhamos, todo mundo conhece bem. A culpa. Aquele peso, sabe, que amarra a gente ao passado e acaba atrapalhando o presente. Mas e se fosse possível transformar esse peso em leveza? A análise de hoje explora justamente isso, uma espécie de alquimia pessoal para a gente transformar a culpa em paz interior. Ok, para começar, vamos mergulhar nisso com uma pergunta que pode mudar tudo. E se a culpa não for um castigo, como a gente geralmente sente, mas sim um convite? Isso mesmo, um convite. Um convite para olhar mais fundo e descobrir uma nova maneira de lidar com nossos próprios conflitos e erros. Para a gente poder entender essa ideia, primeiro é preciso dar uma olhada no peso que a culpa tem. Geralmente, a gente pensa nela como uma punição merecida por algo que fizemos de errado. Mas a fonte que a gente analisa aqui sugere que talvez o problema não seja a culpa em si, mas o propósito dela que foi mal compreendido por nós. Agora, olha só que interessante a definição que é apresentada aqui. A culpa é vista como uma distração, um desvio que acontece quando se esquece da verdadeira função, que não é julgar nem condenar, mas sim perdoar. Pense nisto. A culpa mantém o nosso foco no erro, enquanto o perdão, o perdão nos move em direção à solução. Então, como é que se sai desse ciclo de distração e de culpa? A resposta, segundo a fonte, está em uma mudança de mentalidade fundamental. É preciso, como sugere o material, mudar a própria arena onde a vida acontece. E essa ideia aqui ilustra essa mudança de um jeito brilhante. A proposta é parar de ver o mundo como um campo de batalha, um lugar de conflito, onde é preciso vencer a qualquer custo. Em vez disso, que tal vê-lo como uma sala de aula? Nessa sala de aula, as situações que geram culpa não são pecados, mas sim oportunidades de aprendizado e crescimento. Este quadro detalha a escolha fundamental que se enfrenta em quase todo conflito. De um lado, tem a necessidade do ego de ter razão, que nos arrasta para o julgamento, para o conflito e para o que a fonte chama de veneno emocional. Do outro lado, existe a busca por ter paz, um caminho que passa pelo perdão, pelo aprendizado e que, no final, resulta em liberdade interior. Então, o ponto crucial é esse. A pergunta no centro de tudo é: eu quero ter razão ou quero ter paz? Segundo a fonte, esta pergunta é a chave que nos ajuda a soltar a necessidade de estar certo e, consequentemente, a liberar a mente do peso da culpa. Certo. Agora que essa mudança de mentalidade ficou mais clara, vamos para a parte prática. Como essa tal alquimia funciona no dia a dia? A fonte nos oferece 5 princípios para essa transformação. Aqui está o mapa do caminho. Como podemos ver, os 5 princípios formam um ciclo. Começa com uma mudança de propósito interno, passando pela forma como se encara os erros e se faz escolhas, e culmina em uma nova percepção e uma prática diária para sustentar essa paz. Vamos ver como cada um funciona em mais detalhe. Agora, vamos ao que interessa. Como transformar esses 5 princípios em uma prática diária que realmente cultiva a paz no nosso dia a dia? Os 3 primeiros princípios são a base da nossa mudança de perspectiva. Primeiro, ao se lembrar que a função principal é perdoar, a pessoa conscientemente deixa de se distrair com a culpa e o vitimismo. Segundo, ao ver os desafios como lições e não como punições, a atitude muda de reativa e negativa para proativa e construtiva. E terceiro, ao escolher a paz, abandona-se a necessidade de vencer discussões, que é o principal combustível para o conflito interno e externo. O quarto princípio é profundo. Perdoar não altera o que aconteceu, não é sobre apagar o passado. O perdão, nesta visão, salva a forma como vemos o mundo. Ele cura nossa percepção. Em vez de projetar ataques, seja contra si ou contra outros, a escolha passa a ser o amor. E é isso que dissolve a culpa. E, finalmente, o quinto princípio nos dá uma ferramenta simples e poderosa para o dia a dia, uma afirmação: que eu perdoe e seja feliz. Repetir isso, especialmente nos momentos de dificuldade, reforça a ideia de que a felicidade é um resultado direto de cumprir a função de perdoar, ajudando a substituir o ciclo vicioso da culpa pela busca consciente da paz. E qual o resultado de toda essa prática, de toda essa alquimia interna? O objetivo final é alcançar um estado duradouro de paz interior. A culpa não é esquecida, mas transformada. O peso se transforma em liberdade. Isso nos deixa com uma pergunta para reflexão e aplicação imediata. Qual dos desafios do dia de hoje é, na verdade, uma oportunidade disfarçada para escolher a paz em vez da razão? A resposta pode ser o primeiro passo na própria jornada de transformação.